Dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive dos representantes que nós chamamos. Sei que as ocupações são grandes, mas vocês abriram também nas suas agendas um espaço e têm chegado aqui para essa audiência que eu considero de grande relevância, de grande importância. Nós vamos fazer agora a composição da mesa e queremos, para tanto, chamar o representante do Ministério Público, o doutor Édipo Soares. Tome assento. O representante da OAB em Pernambuco, o doutor Pedro Lustrosa. Por favor. E também representante dos familiares, a senhora Andréa dos Santos. Gostaria que ela viesse compor a mesa. Nós sabemos que hoje o tema da nossa audiência é justamente a esclerodermia e os problemas com a falta de medicamentos. Para quem não sabe, acredito que todos, a maioria quem está aqui sabe, que isso é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca os tecidos do próprio organismo. E para isso, para a melhoria de vida, é necessário que os medicamentos sejam contínuos, e o que não está acontecendo. Eu fui procurada por uma mãe de uma menina de 14 anos que está com esse problema, que por falta de medicamento causou atrofia nos membros. Então, nós olhamos e vimos a necessidade, realmente. Já pesquisamos e vimos que aqui no Recife são poucos casos, talvez por isso não seja tão visível, mas com essa audiência de hoje nós vamos ouvi-las, nós vamos colher, as informações e repassar para o governo. E, com certeza, teremos um segundo encontro, onde provavelmente traremos respostas e soluções. Mas é de grande importância. Isso aqui é uma partida para uma batalha que, com certeza, a gente vai vencer. Não é? Então, eu quero também explicar que os doutores aqui irão falar, os integrantes da mesa têm 15 minutos, se necessário, se acharem por bem, até mais. E depois, se alguém quiser falar, faça a inscrição ali com o Lineker, um dos meus assessores, e terão 5 minutos. Nós temos que ceder esse espaço também para outras audiências que acontecerão hoje, assim como eles também têm as suas agendas, e a gente vai fazer uma coisa meio sucinta, mas que vai ter grande importância para essa partida, não é, desta batalha. Então, para início, nós queremos ouvir a mãe que está aqui, a senhora Andréa dos Santos. Ela vai contar a sua história. Tá ligado? Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho o que é a esclerodermia para quem não conhece. A esclerodermia é classificada como uma doença autoimune. Isso significa que o sistema imunológico de uma pessoa trabalha contra si mesmo. O sistema imunológico normal protege o corpo lutando contra invasores, como vírus e infecções. Em uma doença autoimune, o sistema imunológico confunde os próprios tecidos da pessoa como invasores e cria um ataque protetor que causa efeitos colaterais. A esclerodermia é uma doença autoimune, o que significa uma situação onde o sistema imunológico... A esclerodermia, o nome significa esclero, pele, dermia, duro. Pode variar muito em termos de gravidade e prognóstico. Para alguns pacientes, representa apenas um incômodo, enquanto para outros é uma doença grave e incapacitante, sendo para a maioria uma doença que afeta o modo como elas vivem e o seu dia a dia. Embora existam medicações que lentificam a evolução da doença e auxiliam no controle dos sintomas, ainda não há cura para a esclerodermia. Na esclerodermia, as células começam a produzir colágeno como se houvesse uma lesão que precisa ser reparada. As células não se desligam como deveriam e acabam produzindo muito colágeno. O colágeno extra se agrupa nos tecidos, formando a fibrose na pele e órgãos internos como pulmões,
pulmões, coração e esôfago. Uma doença que varia de pessoa para pessoa. Ela não pode ser tratada a todo mundo por igual, porque cada paciente reage de uma forma diferente. A gravidade da esclerodermia varia de pessoa para pessoa. Pode ser um leve sintoma ou pode causar problemas clínicos significativos e, para outros, pode se tornar uma ameaça à vida. Uma doença que não vai embora. A gente não tem como fazer com que ela vá embora, tá? A esclerodermia é crônica. Isso significa que dura a vida toda, mas ela pode ser tratada. E como esse tratamento depende muito de caso a caso. O reumatologista ele não pode pegar todos os pacientes de esclerodermia e avaliar como um pacote. Ele tem que avaliar paciente a paciente, porque cada organismo reage de uma forma diferente. Quais são os tipos de esclerodermia? Existe a forma sistêmica, que é a esclerose sistêmica, e a forma localizada, tá? A localizada ela pode ser morfeu, esclerodermia linear, e a esclerose sistêmica pode ser limitada ou difusa. Nós temos aqui alguns pacientes. Eliane ela tem fibrose pulmonar por conta da esclerodermia, precisa de balão de oxigênio, tá aqui de máscara. Inclusive, quando chega nos lugares, sofre um pouquinho de preconceito, porque as pessoas acham que ela tem alguma coisa que contagie, mas na realidade ela tem imunidade baixa, então precisa de máscara para poder sobreviver, né, em ambientes. A esclerodermia, gente, localizada, é de 1 a 9 para 100 mil pessoas. E se for sistêmica, é de 1 para 6.500. Então, é uma doença extremamente rara. Em Pernambuco, temos, no nosso grupo da ABRAPES, 25 pacientes, onde muitos são do interior. Então, por isso, não conseguiram chegar aqui, né? A dificuldade, tá? Existem outras complicações na esclerodermia localizada. Alguns pacientes com esclerodermia localizada, provavelmente 10 a 20%, desenvolvem dores articulares durante o curso da doença. A dor não se limita às articulações situadas abaixo da pele e pode envolver inúmeras articulações, como joelhos, punhos e coluna vertebral. São dores horríveis, tá? Quais as principais complicações da esclerodermia sistêmica? Fenômeno de Raynaud. Michele tem fenômeno de Raynaud. Alice, levanta a mãozinha, Alice. A Alice está de luva, porque num ambiente muito frio ou muito quente, os dedos ficam roxos. E ela pode ter feridas no dedo e até amputação de membros. São consequências da esclerodermia, tá? O fenômeno de Raynaud acomete mais de 95% dos pacientes com esclerodermia. A calcinose, né, que se refere à presença de depósito de cálcio na estrutura da pele. A telangiectasias são pequenas manchas vermelhas que aparecem nas mãos, braços e face e tronco. A presença da telangiectasias em esôfago, estômago e intestino poderão ocorrer em alguns pacientes e causar sangramentos. Olha a gravidade de uma doença tão rara que muitos não olham com o olhar que deveriam. Eu trouxe aqui, eu acho que a grande maioria aqui dos representantes sabem, a portaria 199 de 30 de janeiro de 2014 diz o seguinte: o principal objetivo dela é a seguinte: a Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbilidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos. Isso não vem sendo feito. Isso não vem sendo feito. Vou falar um pouco da minha filha, Carolina. Carolina, levanta a mão. Carolina, eu descobri a esclerodermia, Carolina só tinha 3 anos de idade. Eu passei 1 ano em todos os hospitais públicos de Recife, eu andei. E ninguém conseguia descobrir o que a menina tinha, porque era uma simples mancha na barriga. Porque a esclerodermia, ela parece a primordial com manchas na pele. E todo mundo achava que era só uma doença dermatológica, mas não era. Depois de 1 ano lutando com Carolina, e médicos, rodei Recife, todos os hospitais que vocês imaginarem em Recife, eu fui. 1 ano, a mãe correndo atrás sem saber o que a filha tinha. Baixo peso, baixa estatura, a suspeita era de doença celíaca, mas não era esclerodermia que ela tinha. Carolina, passei desse 1 ano procurando descobrir. Dos 3 aos 6 anos, ela fez o uso de uma medicação chamada metotrexato e ácido fólico, e ela desenvolveu hepatite medicamentosa com 6 anos de idade.
quase perde o fígado, com taxas de TGO e TGP acima de 1.800. Ficou toda amarela e quase foi para uma fila de transplante. Uma criança de 6 anos de idade. Começou a fazer pulsoterapia com 1.000 miligramas de solumedrol, que é o metilprednisolona, por 3 dias seguidos. 3.000 miligramas de corticoide em 3 dias. Para tentar estacionar, porque não tem cura, ou diminuir o avanço da doença, tá certo? Com o tempo, não fez mais efeito. Ela já tinha tido hepatite e não podia mais usar o metotrexato. Fez a pulsoterapia, não tinha como fazer mais, porque o fígado também não aguenta esse bombardeio de medicamento, tá certo? Saíram novas lesões. Entramos agora com o Mira, que é o adalimumab, é um imunossupressor. Um medicamento também de alto custo, mas que o Estado ainda fornece para a gente. Só que 3 anos de medicamento, o organismo dela não aceitou mais. Esse é o problema dos pacientes com esclerodermia. E aí a médica optou por micofenolato de mofetila. Foi onde começou a minha luta. O micofenolato de mofetila só é fornecido para quem é transplantado. Eles não são transplantados. Então, o Estado nega para a gente. Tentei defensoria pública que não me ajudou. Vou deixar aqui bem claro, a defensoria pública não quis me ajudar. A família se reuniu, vendeu o que tinha para pagar um advogado particular. Pagamos um advogado particular, ela ficou 3 meses sem medicações. Novas lesões, uma criança de 9 anos, apática, sonolenta, cansada. Enquanto todos brincavam, a minha filha dormia. Meio-dia. Conseguimos, depois de 3 meses, a medicação para ela. Ela tomou durante 5 anos a medicação. Maio do ano passado, foi suspensa mais uma vez pela farmácia do Estado. E eles não me justificavam, diziam que não tinha fornecido, não tinha para ela, mesmo sendo via judicial. E tinha um mandado de segurança. A farmácia... Existia uma multa diária de R$1.000 se faltasse um dia de medicamento. E Carolina ficou 5 meses sem remédio. O que acontece? 3 dedos estão atrofiando. Hoje, Carolina tem uma perninha mais fina que a outra por conta da falta de medicamento e novas lesões. Tive que entrar mais uma vez nessa luta contra a esclerodermia. A Defensoria Pública, quando eu entrei mais uma vez na Justiça o ano passado, ela disse para mim o seguinte, entrou com um processo. E eu tive lá, conversei com a defensora, ela disse, eu não posso fazer mais nada por você, a não ser que você vá procurar o desembargador. Eu fui no Fórum Paulo Batista como mãe. E ela me disse, ele não atende as partes. Eu disse, mas eu vou lá, eu sou uma mãe que eu preciso do medicamento da minha filha. E ela precisa dele para viver. E eu fui, consegui falar com o assessor do desembargador, Jorge Américo, no Fórum Paulo Batista. Eu mostrei as fotos, ele olhou para as fotos e disse, não, a gente vai tentar lhe ajudar, mãe. Mas a Defensoria Pública me deixou na mão. Eu, como mãe, fui atrás dele, porque deram entrada no processo, mas eles não acompanham o processo. Então, eu consegui, o que foi que o Estado fez? Bloqueou o valor do medicamento e me deu para eu poder comprar a medicação. E em 48 horas, prestar conta do que eu comprei e dos 10 centavos ou 5 centavos. O que sobrar, você tem que devolver. Você tem 48 horas para comprar o medicamento. Detalhe, eu tinha um orçamento de julho, foi liberado o dinheiro em novembro. Lógico, o medicamento não era mais o mesmo preço. Eu passei um dia na internet tentando negociar com as farmácias o valor do medicamento. Porque eu não tinha mais como comprar na farmácia que foi o orçamento para lá. Até porque o orçamento que eu levei, não utilizaram o meu orçamento. Pegaram 3 novos orçamentos mais baratos do que eu levei. Obrigada. Consequência da falta de medicação, eu já informei. Carolina não toma só hoje o micofenolato. Para quem é portador de esclerodermia, precisa de muito hidratante para a pele, porque a pele é muito seca. Hidratantes acima de R$100, não é isso, meninas? Hidratantes muito caros. Carolina tem baixa estatura por conta do bombardeio de medicamento. Carolina precisou fazer 2 anos de hormônio de crescimento, que estava ficando diabética. Tudo isso consequência da esclerodermia. E ainda desenvolveu artrite reumatoide juvenil. Aqui está a foto do dedinho dela, para que todos vejam. O dedinho está envergando, tá? O dedo não está mais reto, como deveria ser. Os dedinhos midinhos. Vocês podem ver que tem um abaulamento aqui no dedinho dela. O dedo não está mais a mesma coisa que era, tá?
Ela tem dores articulares, certo? Que houve períodos de quase a gente entrar em morfina para uma criança, porque as dores são terríveis. Porque fora a esclerodermia, ela desenvolveu artrite reumatoide juvenil, tá? Tá aqui, ó, gente. Lesões na axila, uma perninha. Essa perna esquerda, eu vou botar uma foto maior, ela é mais fina do que a direita, tá? Existe um afundamento aqui do lado da perninha dela, por conta das lesões. E Carolina está com 3 lesões novas. Eu trouxe, antes de terminar a minha fala, vereadora e a todos que compõem a mesa, para que vocês vejam, até que ponto pode chegar a esclerodermia, tá? Eu trouxe o caso de uma jovem, de uma criança, chamada Letícia, tá? Ela não é do nosso estado, ela é do Espírito Santo. Mas a Letícia começou assim, feito Carol, ó, de pezinho enfaixado, porque as lesões, gente, da esclerodermia, quando fere, não cicatriza. Demora a cicatrizar e vira úlceras, tá? Letícia começou assim, pezinho feridinho. Não cicatrizava. Letícia amputou metade de uma perninha, tá? Uma criança de 9 anos de idade. Depois, Letícia teve que amputar a outra perna, gente. É uma criança de 9 anos. Nós nos juntamos, os pacientes de esclerodermia, para fazer uma campanha para uma prótese para a Letícia, porque nem isso o Estado forneceu para ela. E foi a gente, na vaquinha, ajude a Letícia a voltar a andar, que conseguimos fazer com que Letícia colocasse 2 próteses, tá? Isso é de responsabilidade do Estado. Trouxe o caso de outro jovem, Pedro. Pedro começou com esclerodermia igual comigo, lá no IMIP. Para que todos saibam, no IMIP é referência para doença reumatológica. Só que só existem 2 médicas. E só tem 3 pacientes, crianças lá com esclerodermia. Minha filha, Alice, que está ali junto de Carolina, é outra criança também. Pedro começou igual com a gente. Carolina tinha 3, Pedro tinha 7. Pedro ficou 1 ano sem micofenolato. 1 ano. E sabe o que foi que o Estado fez? A mãe recorreu à justiça. E o Estado disse que ele já era muito grande, porque ele tem 19 anos e ele não precisava mais da medicação. O que acontece? Pedro está aqui. Ele tem lesões nos braços, tá? Ele tem lesão nas pernas. E olhem como ficou o pé de Pedro, porque ficou 1 ano sem medicamento, gente. 1 ano sem medicamento. O pé de Pedro chegou a quase ser amputado em agosto do ano passado, tá? Pedro passou 14 dias hospitalizado no IMIP. Falta de medicamento. Eu gostaria muito que eles estivessem aqui hoje, só que eles são de Bonito e não conseguiram carro para trazer ele. Ele é cadeirante, faz 2 anos que está numa cadeira de rodas por conta da esclerodermia. Pedro deixou de estudar porque ele não consegue nem segurar uma caneta na mão. Ontem a mãe dele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele acordou chorando de madrugada porque disse que nem no computador consegue teclar mais. E que às vezes os próprios familiares têm que alimentar Pedro na boca, porque Pedro não consegue se alimentar. Eu sei que as fotos são chocantes, mas eu precisava trazer para que vocês vissem. Para que vocês vissem que a gente não está lutando por nada mais do que a saúde dos nossos filhos. A gente quer que eles tenham qualidade de vida. A esclerodermia não pode ser tratada como um único paciente. Cada paciente tem a sua particularidade. A gente enfrenta dificuldade com as dificuldades. Representantes que estão aqui conosco na mesa. Médicos que não conhecem a doença. Médicos que não sabem tratar. Dificuldade de conseguir uma marcação de consulta. Não é assim, meninas? E para quem tem criança como eu, é mais difícil ainda. A gente encontra muitas portas fechadas para que nos ajudem. Então, por isso, eu tive aqui... Conversei com a equipe da nossa vereadora, irmã Aimee, e pedi socorro. Porque o que acontece? Eu consegui a medicação para Carol, consegui. Mas quando eu abrir a última caixa, eu vou ter que entrar na justiça de novo. Porque a farmácia do Estado não vai me fornecer de novo. Eles dizem que chegou, mas para quem é transplantado. E quem não é? Vai morrer? Vai apontar membro? Eles querem pelo menos uma qualidade de vida. Eu trouxe várias fotos. Isso tá agora, é o que tá melhor. Isso é a foto hoje do pé de Pedro, tá? Melhorou um pouco, mas continua nesse estado o pé de Pedro. E agora o micofenolato não faz mais efeito.
O médico disse que ele ficou muito tempo sem medicamento. Não tem como usar mais micofenolato. Ele agora está usando vários outros medicamentos. 1 ano é muito tempo. E eu trouxe um pedacinho do STF que, agora de 22 de maio, medicações para doenças raras devem ser fornecidas pelo Estado, gente. Isso é antigo, mas que não vem sendo cumprido. E eu, como mãe, eu vou continuar gritando, não só pela minha filha, mas por cada paciente de esclerodermia que aqui está e que está sofrendo. Nós não queremos nada do Estado, a gente só quer apoio. A gente quer que vocês olhem para a gente, não como pacientes raros, mas como pacientes que querem viver. E vocês precisam ajudar a gente. Eu agradeço a oportunidade. Importantíssimo. E trouxe muito mais conhecimento para nós. A gente sabia assim superficialmente. Mas André aqui falando, a gente vê que o negócio é sério mesmo. E o governo, tivemos, né, a oportunidade de conversar com eles. Eles não puderam vir hoje. Inclusive, chamamos também o Mário Moreira como representante lá das farmácias, e ele disse que estava realmente impossibilitado de chegar, porque hoje teria uma reunião com os fornecedores, que eles não estão cumprindo os prazos. Já foi tudo certinho, tudo pago, mas eles não estão cumprindo, mas que se acha sensível a esse assunto. Então, nós agora vamos ouvir o doutor Edipo Soares. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a vereadora Aimee Carvalho, parabenizá-la por essa iniciativa. Cumprimento o meu colega da UAB, doutor Pedro Lustosa. Cumprimento Andréia, representante aqui das pessoas com esclerodermia. Cumprimento a plateia, as pessoas que sofrem com essa doença, né? Eu sempre fico assim, vereadora, muito sensibilizado quando eu participo desses eventos que a gente tem pessoas com doenças raras. Eu acho que muito mais do que responsabilizar o Estado ou qualquer pessoa, a gente precisa tratar a doença rara de uma forma diferente, né? Eu participo de eventos na Câmara, na Assembleia, em diversos fóruns de discussão, e a gente não vê, digamos assim, essas cenas chocantes só com a esclerodermia. Eu, no começo da minha carreira como promotor, nunca mais me esqueci de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, que é tão assim impactante como também é a esclerodermia. E ao longo desde 2006, né, já vai fazer 13 anos que eu atuo na área da saúde no Ministério Público. Hoje eu estou na coordenação de um centro de apoio operacional às promotorias de saúde, que dão suporte técnico aos promotores que atuam na área de saúde pública. Esse centro de apoio não é um órgão de execução, ele não promove ações, ele não abre procedimentos de investigação, mas ele tem uma função importante, que é justamente fazer esse elo, né, entre os agentes externos, os atores, e vocês da sociedade civil organizada. Eu disse, na semana passada teve uma conferência estadual de saúde, que é um fórum de discussão do controle social, onde se definem políticas públicas na saúde do Estado de Pernambuco, né? Então é nesses momentos que a gente tem que gritar e dizer exatamente o que queremos, qual é o futuro que queremos para a saúde do nosso país. Talvez vocês não saibam, desculpe, o SUS passa por um momento seríssimo nesses 30 anos de existência, uma crise de identidade muito forte, e, sinceramente, eu não sei como será o futuro desse sistema. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos maiores sistemas de saúde pública
do mundo, né? É onde o rico, o pobre, o negro, o branco, o índio, qualquer gênero, qualquer pessoa, ele é tratado com igualdade. Então a gente tem que começar, nós da sociedade, nós do controle legislativo, né, que exerce esse controle no executivo, nós do Ministério Público, ou seja, a população em geral tem que começar a se mobilizar para definir o futuro que a gente quer para a saúde no nosso país. Né? Eu fico muito sensibilizado com a causa de vocês, eu acho que está certo, é isso mesmo, né? A gente tem que trazer para quem tem voz, né? E eu acho que a Câmara de Vereadores, na pessoa da vereadora Aimee, da vereadora Aline Mariano, da vereadora Michele Colles, todas elas que fazem, e aqui vai um elogio a todas, um excelente trabalho na área da saúde. Né? Vocês têm sido assim, umas guerreiras, né? Têm lutado, têm gritado, que eu acho que é isso no momento que a gente tem que fazer. Agora, muito mais do que defender a esclerodermia, muito mais do que defender a AME, muito mais do que defender qualquer outra doença rara, o lúpus eritematoso sistêmico também, e várias outras que a gente sabe que pessoas sofrem muito também com elas, a gente precisa definir uma política nacional para tratamento dos raros. Eu acho que isso é muito mais importante, porque, na verdade, se vocês observarem, o município do Recife, que é quem a Câmara de Vereadores está aqui, digamos assim, exercendo seu papel fiscalizatório, ele tem um papel também importante, porque o SUS ele é sistêmico. A gente começa na atenção básica e termina na alta complexidade, nos medicamentos do componente estratégico ou especializado, que vão ser financiados pela União e pelos estados. Mas a gente precisa definir quem é diferente, tem que ser tratado de uma forma diferente. A gente não pode tratar uma pessoa com a gripe diferentemente, igual a quem tem uma doença rara. Quando ela gripa, já chegou. Quando Carolina gripou uma vez, ela passou 1 mês sangrando pelo nariz, por conta de uma simples gripe. Então, eles têm imunidade baixa. Então, tudo para eles é mais sério, é mais grave. Então, leva ao hospital, teve uma das nossas companheiras que esteve internada no Procap, que também é portadora de esclerodermia, que era só no pulmão e agora foi para o coração, porque ficou muito tempo sem medicamento também. A doença, né, a doença rara, ela é sistêmica, né? Eu não conhecia assim profundamente a esclerodermia. Eu andei lendo um pouco no Dr. Google, né, para saber como era, como ela operava no nosso organismo, e de fato é uma luta assim muito inglória. Primeiro porque o raro já já sai no prejuízo em razão de ser raro. Então os medicamentos eles chamam medicamentos órfãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. São medicamentos que não contam assim com muita evidência científica, porque você não tem, digamos assim, muita comprovação, porque poucos são as pessoas que vão fazer uso daquela medicação. Então, no SUS, e dentro da saúde pública de uma forma geral, você incorpora novos medicamentos, né, em razão das evidências científicas, né, dos resultados desses medicamentos, porque nós estamos lidando com um sistema que abrange mais de 150, 160 milhões de pessoas. Né? Hoje nós temos um aumento significativo dos usuários do SUS em razão da forte crise econômica, financeira que o país atravessa. Então, quem tinha plano de saúde, né, ele está migrando para o Sistema Único de Saúde, certo? Então, a gente tem essa característica. Na verdade, eu entendo que a colaboração nossa, eu digo aqui da Câmara, da vereadora, é muito mais como disparar, né, ser uma voz forte dentro de um processo legislativo. Se vocês não sabem, tramita no Senado Federal, já foi aprovado em várias comissões, uma política nacional de doenças raras, inclusive com
incorporação de medicamentos de alto custo, que não é só disso que vocês precisam, né? Eu estava mostrando aqui para a vereadora. Nós temos um protocolo aqui, não seria uma... Como é que eu posso dizer? São diretrizes, né, que foram aprovadas pelo Sistema Único, pelo Ministério da Saúde, através da portaria 199, que acho que foi a que você se referiu. Exatamente. Né? Ela tem diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde. Então, vocês talvez não saibam, mas muitas dessas doenças raras ela tem uma característica hereditária, né? Que muitas vezes vocês até não sabem. Então, é uma combinação de fatores que podem levar a gerar, digamos assim, filhos raros também. Eu tenho um amigo que, inclusive, é um grande médico nos Estados Unidos, radicado lá há mais de 20 anos, que tem 2 filhas também com doenças raras, né? E ele é um neurointervencionista assim, mundialmente conhecido, e 2 filhas dele, eu soube que tem uma doença muscular, também uma doença reumatológica, autoimune, e não teve mais filhos em razão dessa condição, né, dele e da esposa. Então, dentro do sistema de saúde, mais primário, mais básico que seja, vereadora Aimee, nós temos que ter essa consciência, né, de profissionais, de equipe, para, inclusive, fazer um planejamento familiar, né, dessas pessoas, fazer um atendimento mínimo daquilo que eles precisam. Passando para as complexidades mais, digamos assim, elevadas, né, no sistema secundário e terciário, aí nós vamos partir para esses medicamentos, para essas novas tecnologias, né, serviços e diagnóstico e outras coisas mais, que mesmo com toda a dificuldade, né, se tem que ter uma política mais bem definida, né, saber de onde vai tirar o recurso não é pouco, é um recurso de grande monta. Vocês sabem que foi aprovada recentemente aquela medicação, o Spinraza, né, para as crianças, os indivíduos com AMI, né, e eu garanto a vocês que eu sou testemunha disso, da luta incessante, né, das pessoas que representam essa categoria de usuários. Eu acompanhei do começo ao fim, olha onde terminou, né? Essa nova medicação foi aprovada pelo Ministério da Saúde, não sei de que forma vão financiar, porque realmente essas coisas assim no país, a gente às vezes é até cômico se não fosse trágico, né? Porque você patrocina uma política dessa natureza, mas não diz onde vai tirar o dinheiro, né? Não diz onde vai financiar. Quando a gente sabe que a emenda constitucional, né, a 95, está achatando, né, os gastos com essa, digamos, com a política de saúde do país, né? O custo, o reajuste nominal da saúde é praticamente zero. Então, toda a responsabilidade fica recaindo sobre estados e municípios. Essa é a grande verdade. E eu aqui do Ministério Público tenho que trazer o que a gente tem visto e participar desses fóruns de discussão pelo país. Eu não quero me estender, eu apenas quero parabenizar, dizer à vereadora Aimee que o Ministério Público sempre recebe esses convites com muito prazer, com muita honra, né? Sempre terá alguém participando aqui, se não for eu, será uma das promotoras ou qualquer dos nossos colegas do Ministério Público, para que a gente efetivamente ouça vocês e, dentro da capacidade que nós temos de resistir, principalmente, né, que eu acho que hoje é uma das maiores virtudes que a população brasileira tem, e a gente possa colaborar com vocês no que for preciso. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor Eto, pelo bom esclarecimento. Nós queremos registrar a presença do vereador Chico Kiko. Cadê nosso vereador? Ah, tá. Pode sentar aqui à mesa, viu? Nós agora ouviremos o doutor Pedro Lustrosa. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a vereadora pelo convite.
E cumprimentar os demais integrantes da mesa, e principalmente vocês que aqui estão. Dizer que, dentro das nossas limitações institucionais da OAB, obviamente, a gente está, e vem aqui hoje como ouvinte, né, para poder conhecer essas dificuldades e essa realidade vivenciada por vocês que vivem essa enfermidade. E dentro da comissão temática da qual eu faço parte, a Comissão de Saúde da OAB, servir como um canal, né, de discussão, né, fomentar essas deliberações para que a gente efetivamente traga medidas concretas, né. Eu me congraço, assim, a tua história, Andréa. Hoje eu tenho um filho de 1 ano e a gente, você contando essas... Aliás, se você não apontasse a sua filha, olhando para ela é a sua cara, né? A gente saberia, sem você sequer citá-la. Mas a gente sendo pai, a gente vivencia algumas doencinhas, algumas coisas simples. Eu estava até falando com a vereadora aqui, às vezes a gente reclama, né, da gente, do filho, coisinhas pequenas, né, e não se dá conta dessas doenças raras e efetivamente o que elas são limitantes, as dores lancinantes que vocês têm, e realmente me congraço, e até a companheira, como é o teu nome, desculpa? Eliane, vivenciei isso, claro que não com a sua intensidade, mas por ter um filho pequeno e muitas vezes ele adoecer, a gente usava máscara, saía na rua e o pessoal fugia da gente, saía de perto achando que a gente tinha alguma coisa contagiosa. Muitas vezes minha esposa ia na farmácia e eu pensei, não, passa na frente, assim, para poder ela passar pouco tempo ali e se livrar dela, né? Na verdade ela estava protegendo o filho, assim como você está se protegendo, não trazendo qualquer risco para ninguém que está ao seu redor. Mas muito disso é realmente o desconhecimento. E acho que esses espaços aqui hoje que contribuem para que, primeiro, a doença seja mais conhecida, para que vocês tenham voz, tenham vez, e que efetivamente, como o doutor Édipo muito bem colocou, sejam implementadas políticas públicas para salvaguardar a vida e a saúde de vocês. Bom, então, do ponto de vista da OAB, o que a gente efetivamente pode fazer dentro dessa comissão temática, efetivamente se colocar à disposição para eventuais novos encontros e ao final disso tudo a gente possa, porque a gente tem uma limitação institucional, como eu falei, nós somos representados, vamos dizer assim, para essa implementação dessas políticas públicas ou para esses requerimentos pelo nosso Conselho Federal. E, obviamente, toda essa discussão se inicia nessas comissões temáticas que são levadas, eventualmente, ao Conselho Federal para promover as ações diretas de inconstitucionalidade ou, enfim, medidas que possam forçar o Estado, a União, enfim, a fazer, a cumprir o que a Constituição e as normas infralegais determinam. E uma coisa que eu queria pontuar, e muito bem relatado aí pelo representante do Ministério Público, é que assim, nós temos essa limitação, né, o SUS se propõe a abarcar um sem número de enfermidades e efetivamente a conta não fecha, né? Nós estamos numa situação financeira conhecidamente difícil e gostaria de fazer um parênteses nesse sentido. Eu estava falando com o Dr. Édipo que há 2 anos atrás eu fiz um intercâmbio na Europa e vivenciei o sistema de saúde local, no caso da Irlanda, e o Brasil está anos-luz na frente. Para você ter ideia, minha esposa engravidou lá e quando descobriu que ela estava grávida, parabéns, volto daqui a 3 meses. Não existe pré-natal, não existe o exame de translucência nucal e diversos outros que são feitos aqui. Então, assim, a gente, claro, obviamente que vocês não estão satisfeitos com a forma como o Estado está prestando ou fornecendo medicamentos e prestando os serviços de saúde. Mas, efetivamente, se nós conseguirmos que esse sistema que a gente tem seja efetivo, o Brasil vai estar na vanguarda, já está em diversos assuntos, mas vai estar na vanguarda do mundo.
E com relação especificamente à esclerodermia, eu estava relatando à vereadora, eu sou amigo pessoal do Procurador-Geral do Estado, doutor Hernani, e me proponho, até inclusive, efetivamente, se for o caso, trazer, porque assim, acho que uma situação que é ruim hoje é nós discutirmos do lado de cá e não termos representantes do Estado aqui para dizer o porquê que isso não está sendo feito, quais são as dificuldades que eles têm, o que pode efetivamente ser trabalhado, né, para que a gente caminhe numa direção de melhora desse atendimento. E efetivamente posso depois, vereadora, passar o contato do Procurador-Geral do Estado, que, enfim, somos egressos da mesma faculdade, estudamos juntos, para em futuros encontros a gente efetivamente debater sobre isso. Bom, na verdade, como eu disse, o meu papel aqui é mais de ouvinte, eu realmente não tenho conhecimento técnico para discutir a doença em si, mas como representante de uma entidade ativa, atuante, promotora da cidadania, que é a OAB, nós vamos estar vigilantes, atentos e inteiramente à disposição para que essas políticas públicas sejam efetivamente implementadas e cumpridas, aqui no caso pelo Estado de Pernambuco. E, mais uma vez, se for necessário, vereadora, estaremos aqui em outras oportunidades. Agradeço, não quero tomar mais o tempo, até porque acho que a voz de vocês é que é importante, né, nas falas que vão vir posteriormente, para que a gente efetivamente avance nesse assunto. Agradeço aí a atenção de vocês. Bom dia. Agradecemos também. Nós temos 4 pessoas aqui inscritas que querem falar. Então, nós pediríamos que não ultrapasse os 5 minutos, tá bom? Sueli é a primeira que se inscreveu aqui. Gente, eu não vou nem me adiantar, né? Me adiantar, porque o tempo é pouco e o problema é grave, não é? E a gente tem falado do abandono também, muito grave que está tendo aqui nesse governo. E inventaram, no Maria Lucinda, uma referência de doenças raras, que eu não posso ser atendida, ela não pode ser atendida lá, porque não vai ter reumatologista e nem dermatologista. Como assim? Não tem. Como uma doença vai ser tratada lá, no hospital de raros, de referência em Pernambuco, e não pode ser tratada uma doença rara? A pergunta é essa, minha gente. Vocês me respondam, porque eu não consegui entender até agora. Não é? E eu estou falando do abandono também, aproveitando aqui, porque muita gente tem família. O esposo de Anarelli está junto, né? Minha família está aqui. Mas muita gente, além de abandonado pelo Estado, é abandonado pela própria família. É abandonado por todo mundo, é abandonado pelo patrão. No meu caso, eu fui demitida depois do diagnóstico. Eu entrei com ação na Justiça Trabalhista. Um médico se especializou em direito médico e está me ajudando nessa causa. Depois do diagnóstico da doença rara, eu acho que ele disse vai se limitar, não é? E depois de 2 exames que eu fiz num dia, recebi a notícia, hoje vamos desligar você. Como assim? E será que o patrão não sabe que não pode ser demitido pessoas com doenças crônicas, doenças graves? Será que ele não entende lei, de direito? Mas aí vem meu desabafo. Como a gente vai viver desse jeito? Se o INSS recusa nosso BPC, se contribuir já há 23 anos de contribuição, não posso me aposentar, é negado, e o patrão não me quer. A pergunta é, gente, como é que a gente age nessa forma? Se a gente não é capaz, para o empregador, de trabalhar, porque a gente não vai render, porque a gente vai se ausentar por exames, nós vamos nos ausentar para fazer fisioterapias. Aí o patrão descarta você, aí eu vou para o INSS, aí BPC negado. A gente contribuiu mais de 20 anos, não pode se aposentar, a doença é grave. Então eu resolvi o quê? Lutar. Vamos para a luta. Consegui um advogado de direito trabalhista, abraçou minha causa como ninguém queria abraçar, né? Samuel Ramos Júnior. Se especializou em direito médico e abraçou minha causa, e eu vou para a justiça lá. Marca o dia. Chego lá.
Chama a empresa não comparece. Chama a empresa por 3 vezes, ela não comparece. Aí vem o juiz e diz, não vou negar a sua causa, não posso julgar a sua causa. Meu advogado diz assim, calma, dona Sueli, eu estou com a senhora. Eu sei, doutor, que o senhor está comigo, mas a ganância é muito grande e o ser humano está cada vez mais com falta de amor. Como é que você rendeu vários anos numa empresa, quando você recebe um diagnóstico grave, que eu pensei que eu ia morrer, hoje eu estou viva, estou morrendo gente primeiro que eu. Mas a gente está desfiando. Isso cansa. E está procurando, a gente procurou o diagnóstico, quando eu chego na audiência, finalizando essa parte, ele diz, o juiz chega para você e diz assim, não posso julgar essa causa. Para o advogado, vou chorar. Não posso julgar essa causa porque eu sou amigo do seu empregador. O doutor disse, isso é ético, dona Sueli. Remarque para outro mês, estamos aí em junho, lutando, porque eu escolhi, não é isso? Entre chorar e ficar dormindo, ou chorar, parar de chorar e lutar. Eu escolhi lutar. E a gente foi abraçado com um monte de gente boa na minha vida, na nossa vida, como a doutora Andréa Dantas, né? Que nos abraçou nessa causa e tem cuidado da gente, reumatologista, não é? Cuidando do nosso pulmão, doutor Ricardo, cada vez se especializando mais em fibrose pulmonar, porque essa doença, vocês sabem, que ataca os nossos pulmões. Não é? E até quando a gente vai ter força para estar em pé, como eu estou hoje? Como muita gente está aqui hoje, porque muita gente não chegou até aqui hoje, gente, porque está com um balão de oxigênio desse tamanho. Não pode se levantar, não tem como andar. Muita gente foi abandonada pelo esposo, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelos filhos e foi abandonado pela sociedade, porque o patrão não vai querer ninguém doente trabalhar, não, minha gente. E a gente vai para o INSS, parece que eles ganham, né? Para dizer para você vai para casa, você consegue trabalhar, a gente vai procurar emprego. E quem vai querer um doente crônico numa empresa? Eu quero perguntar para vocês, quem vai querer? Porque o INSS está dizendo que você está apto para trabalhar. O patrão diz que você não está. Dá uma desculpa, diz assim, não, vamos mudar algo aqui hoje. E você vai ser demitida, você fica com a família para ajudar, você tem filho para criar. E aí? Quem me responde? Porque até agora eu não consegui respostas, até agora. Tá? E muitos eu estou dizendo aqui que não chegaram aqui hoje porque não deu tempo, porque morreram antes. Porque nem é um dia e nem uma semana que está se faltando medicação em Pernambuco, não. É 1 ano. Então já deu tempo de muita gente, colegas de luta, morrer primeiro, antes de chegar esse medicamento que está vindo de câmara lenta. Mas eu tenho obrigado pela oportunidade por estar aqui em pé hoje, porque a nossa luta só está começando. Tá? Mas eu quero resposta para tudo que eu perguntei hoje, porque eu vim para aqui, para isso, lutar por mim e para quem está deitada dentro de uma casa, abandonada por todo mundo, inclusive por familiares, inclusive pela sociedade, inclusive pelos patrões, porque não quer você doente, não. Eu não conheço um patrão que queira. Tá, gente? Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque vocês estão aqui hoje. Tá? Isso me motiva a continuar a lutar. Porque é difícil levantar de uma cama. Mas é mais difícil ver a injustiça sendo prevalecida no estado de Pernambuco. Bom dia para vocês. É lamentável que isso tenha acontecido. Nós temos... Amanda também quer falar. Enquanto a Amanda se aproxima, eu quero dizer que, enquanto ela estava falando, a Sueli, lembrei que há alguns anos atrás teve uma pessoa que me ajudava lá na minha casa, depois de admiti-la com 1 mês, aí batiam na minha porta, procurava meus filhos, olha, fulana está trabalhando na casa de sua mãe, ela tem HIV, nós visitamos ela entre a vida e a morte lá no hospital, cuidado, que a gente demitisse. E eu conversei com meu marido, olha, se fosse uma filha minha, eu ia querer que abraçasse. Aqui ninguém vai fazer transfusão de sangue. Acredito que não vão namorar com ela, então vamos deixar a Thelma aí. E Thelma trabalhou para mim 8 anos, ainda hoje sinto falta. Porque ela faleceu, que ela gostava, parou os medicamentos, e ela nunca me disse, também nunca disse a ela que sabia
que ela tinha essa enfermidade. Ela só veio me dizer quando estava muito mal. Por quê? Ela parou de tomar os medicamentos, que gostava de tomar de 1 a 51, final de semana era com ela mesma. Então, ela parou os medicamentos e começou, não é, com problemas, e quando se internou, aí ela disse a mim, me mostrou os exames, que fazia muitos anos, ela disse, agora não vá dizer a seu filho não, que eu tenho um filho meu que, se pudesse, andava de luva, é todo assim. Eu disse, mas ele sempre soube, Thelma. A gente sempre soube que você teve isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, não é? Pensa na nossa família, se fosse o nosso filho, não gostaria. Então, eu quero dizer que esse encontro aqui é o primeiro grito que nós estamos dando, viu? E eu creio que vai ser ouvido esse primeiro grito. Bom dia a todos, meu nome é Amanda, eu sou mãe de Alice, que tem esclerodermia, e eu venho falar aqui dos profissionais que atendem a minha filha. A minha filha, o primeiro sinal, saiu aos 2 anos de idade. Passou 4 anos para ter o diagnóstico. Para mim foi muito duro. Não consigo nem falar direito, porque eu já fico emocionada. Foi uma queda para mim, porque eu acho que o profissional que me deu o diagnóstico não foi certo. Olha, mãe, isso é uma doença rara, atrofia músculo, enrijece a pele, vamos tratamento para o resto da vida, senão morre. Eu caí sentada na cadeira e fiquei perplexa com o dito dele. Comece logo hoje, viu, mãe, o tratamento dela para a gente ver o que é que dá. Tá, comecei. Após isso, minha filha tem atrofiamento de 3 dedos do pé esquerdo, 3 dedos do pé direito, a panturrilha esquerda atrofiada, ela tem uma baixa na coxa esquerda, um problema no esôfago que, contudo, se engasga, ela dormindo, ela se engasga. E fui ao reumato. Contei essa história à Andréia. Contei a reumato que estava saindo uma nova lesão na minha filha. E ela virou para mim e disse, mãe, se você está dizendo a mim que o que eu estou fazendo com sua filha não está surtindo efeito, é melhor você deixar a doença comer. Isso surtiu um impacto muito grande a mim. E eu virei a ela e disse, não, a sua obrigação é tratar da minha filha, você estudou para isso. A senhora não pode abrir a boca e dizer a mim que vai deixar a doença comer minha filha, do jeito que a minha filha já está. Eu vejo dia a dia a minha filha se atrofiando. E a sua obrigação é tratar a minha filha da forma correta. Se a senhora vê que essa medicação não está surtindo efeito, mude. A minha filha desencadeou o fenômeno de Renault. Há 15 dias, minha filha foi tomar banho e gritou no banheiro, mãe, corre, vem aqui, a minha língua está doendo, tem uma afta grande. Quando eu cheguei, que eu fui ver, minha filha estava roxa. A língua da minha filha não tinha cor, era roxa. As mãos da minha filha eram roxas. Fui relatar a reumato. Ela disse a mim que era mentira. Mãe, não invente mais uma doença à sua filha. A sua filha já tem o suficiente. Então, assim, eu fico sem saber o que fazer. Se há profissional que a atende, descarta. Se há profissional que poderia me ajudar, diz que eu estou inventando doença para minha filha. A minha filha toma uma injeção toda semana, subcutânea, para ver se consegue estacionar a doença. Toda semana minha filha é furada. Ela faz fototerapia 3 vezes por semana no IMIP, onde eu tenho que me deslocar segunda, quarta e sexta, e toda sexta ela toma essa injeção. Para mim é doloroso ver minha filha chorando toda sexta-feira sendo furada. E vendo que cada dia mais a gente regride nessa doença. Porque a gente não tem tratamento certo, a gente não tem profissionais adequados que se qualificam para cuidar de uma criança, cuidar de um adulto, que cada vez mais vai se fiando nessa doença e cada vez mais você vê mais coisas acontecerem. É ruim você ver um filho seu dormir e você olhar o corpo do seu filho e ver que ali não está do mesmo jeito que era antes. Você vê a perna da sua filha, está atrofiada. Você vê que sua filha fecha os dedos dos pés e não fecha 3 dedos. Ela pergunta a mim, mãe, o porquê está assim? Então, é doloroso para a gente. E o que nós queremos de vocês é que vocês olhem para a gente com outros olhos. Olhem para um adulto, para uma criança, um adolescente, um senhor de idade que está numa situação deplorante por não ter medicação, por cada vez mais você vê se ficando nessa doença. A gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês nos ajudem.
porque é muito doloroso para a gente que é mãe, André, que passou numa situação mais dolorosa do que a minha. Para mim, eu acho difícil, imagine para a Andréia, para a mãe de Pedro, que está nessa situação. Então, era isso que eu queria relatar a vocês. Agradeço. Shelley, a próxima. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Posso, vereadora? Complementando a fala de Amanda, uma coisa importante que eu queria deixar aqui registrado, que todo ano eleitoral, gente, falta medicamento na farmácia. Quem aqui pega medicamento sabe. Pode ser eleição para vereador, para deputado, o que for. Ano eleitoral, falta medicamento na farmácia do Estado. Toda vez que a gente vai pegar aqui ano eleitoral, nós sofremos. E quem dá entrada em benefício, que até a Sueli falou do BPC, eles negam por quê? Porque a gente ainda não está numa cadeira de rodas ou com a perna amputada. Enquanto a gente tiver saúde, eles não vão autorizar o benefício para nenhum dos pacientes, tá certo? Carolina, no caso, que eu esqueci de colocar uma coisa muito importante, toda criança precisa ajeitar o dentinho porque teve algum problema. Ela tem perca óssea. Ela não pode usar nenhum aparelho dentário porque não pode mexer os dentes do lugar, porque ela pode ter fissura no osso da mandíbula. Tudo isso por conta da doença. Somos raros, mas não somos invisíveis. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Michele, tenho 26 anos e sou estudante de licenciatura em Geografia pela UFPE. Sou portadora de esclerose sistêmica. Primeiramente, gostaria de agradecer a vereadora Aimee pela oportunidade e apoio. Consegui meu diagnóstico apenas em 2017, mesmo apresentando sintomas desde 2015. Mas isso é até pouco tempo, comparando a realidade de vários pacientes. Recentemente, para a construção de um artigo científico, junto com mais 2 amigas, elaboramos um questionário online para que pudéssemos ter dados sobre a esclerodermia no Estado. Principalmente no quesito socioeconômico, visto que há uma ausência de dados sobre a doença. Obtivemos 20 respostas, e dessas 20, apenas 2 não pertenciam à região metropolitana de Recife, sendo uma do Agreste e uma do Sertão. Entretanto, todas faziam exames, consultas e tratamentos aqui. O que nos mostra a primeira dificuldade que enfrentamos enquanto paciente de uma doença rara. Existe apenas um único município dos 185 existentes especializado para o nosso auxílio e socorro. Outra resposta unânime é o relato de uma enorme falta de estrutura, demora para conseguir consultas e exames, mas isso, infelizmente, é a realidade nacional. Porém, devido à gravidade da esclerodermia, passar anos sem determinado exame poderá acarretar em perda total de um órgão muito importante para a nossa vida, o pulmão. Outro resultado, e o principal na pauta de hoje, é a falta de medicamentos, que, infelizmente, semanalmente, vem levando a óbito vários girassóis. Os medicamentos em falta são azatioprina, Reuquinol, bosentana, metotrexato, micofenolato de mofetila, omeprazol, nifedipino, sildenafila. Medicamentos estes necessários à manutenção da nossa vida e que auxiliam na estabilização da doença e melhoram os sintomas. É necessário ainda ressaltar que a maioria das pacientes possuem 3 pessoas em sua residência, onde apenas uma trabalha, e recebem, nas melhores das hipóteses, até 2 salários mínimos. Assustador, né? Mas ainda não acabou. Sabe qual é a renda mensal do que gastamos com medicamentos? Varia entre 300 a 800 reais. Isso porque nem estou falando dos medicamentos que alguns pacientes só conseguem através da ordem judicial, que, por sinal, estão em falta também. É inadmissível que, em pleno século XXI, no ano de 2019, com toda a tecnologia e riquezas que possuímos, nossa vida acabe tendo um valor. E esse valor, que deixaram de nos pagar, já levou embora não só de Recife ou Pernambuco, mas do país inteiro. Levou girassóis. Eu saí de um grupo de esclerodermia porque a cada semana morria um paciente. E isso estava afetando muito o meu psicológico, porque é um igual a mim, é um irmão. Agora eu pergunto a vocês,
a todos que estão presentes. Quanto vale a sua vida? Obrigada. Temos um inscrito, Frederico. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou esposo da paciente Anarelli Marcelino, meu nome é Frederico. E há mais ou menos em 2012 tivemos a nossa segunda filha, Maria Luísa. E no dia 14 de agosto de 2012, no dia 14 de setembro, minha esposa foi internada no Procap com derrame do pericárdio. Ela fez uma cirurgia, tirou 1 litro de líquido do pericárdio e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas para fazer tratamento. E foi diagnosticada com lúpus, a princípio. E passamos 2 anos fazendo tratamento para o lúpus. Depois de 2 anos, ela foi encaminhada para o reumatologista, que detectou o lúpus, a esclerose sistêmica. Daí, então, a gente começou a conhecer o que era, a gente nem então sabia, como vocês também não tinham conhecimento. E foi muito complicado, né? Para conseguir remédio, para conseguir tratamento, para entender o que significa isso, o que era. A gente estava com a nossa filha com 1 mês, eu tive que parar de trabalhar para poder dar apoio, né? E de lá para cá a gente teve esse problema também, uma farmácia do estado, com conseguir remédio, com conhecimento da doença dela. E ela também desenvolveu o fibrose no pulmão. Ficou sem fazer um movimento normal, natural. E foi muito complicado, né? Ela fica debilitada em casa com os afazeres do dia a dia, né? Como passar pano na casa, como lavar um banheiro. E muitas pessoas que não conhecem dizem que é frescura, que é preguiça. A maioria das mulheres que são diagnosticadas com esse problema, eu acho que 70%, 80% são abandonadas pelos seus esposos, que acham que é invenção. Como várias pessoas dizem aí, como a Sueli já falou, no INSS vão fazer uma perícia e eles não acreditam que realmente o que elas falam é verdade. Como desenvolve a ponta dos dedos dela quando ela está lavando os pratos há umas 6 horas, a frieza ela fica com os dedos roxos. E pode realmente causar essas feridas nos dedos, atrofiar os músculos. Ela acorda quase todo dia de manhã com dores nas articulações. E é complicado, que a gente tem 2 filhas, tem que botar para a escola, eu tenho que ir trabalhar. E é muito difícil. E o que nós queríamos era um apoio, né, do Estado, até porque tem um preconceito, não só com o Estado, com várias outras pessoas, com desconhecimento dos médicos. Quando ela está passando mal, a gente vai numa UPA, a médica pede para a gente ligar para o médico do Hospital das Clínicas e eles explicar para os médicos lá o que significa isso, o que é que está acontecendo. Toda vez tem que ser assim, entendeu? E ela fez 2 infusões, foi 3, para aplicar o medicamento diretamente na veia, para poder fazer efeito. E como fazer esse tempo, como todo mundo já falou aqui, o tempo que está a falta sem medicamento na farmácia do Estado. E poderia trabalhar numa prevenção, porque se for avaliar de uma forma, o Estado vai gastar mais sendo omisso com a situação, porque poderia prevenir. Quando a gente não previne, piora, o gasto é maior. Como o Estado não se responsabiliza, o gasto vem maior para as famílias, para se manter, para correr, para entrar na justiça, para conseguir o remédio. A gente já faz uns 2 anos, né, que não pega remédio da farmácia do Estado. Então a gente tem que... Os remédios não são baratos, são remédios caros e que gostaríamos de ter o apoio do Estado, né? O apoio do Estado, como o da família, graças a Deus ela já tem, da mãe dela, das filhas, todo mundo entende. O médico conversa com a gente, ela faz tratamento no Hospital das Clínicas e eles conversam, explicam direitinho a situação. E a gente compreende e entende, mas tem outras pessoas aqui que não, que a família abandona, que os esposos abandonam, que também já não basta a família abandonar, recorre ao Estado, é pior, o Estado também abandona. Então a gente gostaria do apoio de vocês, que vocês olhassem melhor para essas pessoas que estão com essa dificuldade, que isso não afeta não só ela, afeta a família, afeta a um todo, entendeu? E trabalhasse na prevenção para que não acontecesse o pior, como aconteceu com o filho dela, com o Pedro, né, que está nessa situação aí. É muito difícil, muito doloroso para a gente. Eu seria egoísta de falar só da esclerodermia, que não é só a esclerodermia, que tem várias outras doenças autoimunes que precisam também da atenção do Estado, né? Então, precisaria que o Estado trabalhasse na prevenção,
que evitasse que acontecessem coisas piores para que a gente não precisasse ter um gasto maior. Entendeu? Como a gente previne, consequentemente, melhora para todo mundo. Entendeu? Eu agradeço a oportunidade e espero que, a partir de hoje, seja um pontapé inicial para que possamos chegar bem mais longe com essa situação. Obrigado. Emanuel pede também a palavra. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Eu conheço a causa de André, conversamos bastante durante esse processo, desde que ela procurou a equipe, o gabinete da vereadora, e conversou e explicou a situação e mostrou, e a gente pesquisou e viu as histórias, e viu a história de Andréia, a importância, o abandono, como foi citado pela senhora ali, o descaso, muitas vezes. Era importante a presença do Estado, mas já foi justificado pela vereadora o porquê do Estado não estar aqui hoje, nesse primeiro momento, que é uma construção de um processo. A gente, claro, sabe que não ia resolver de uma primeira vez, mas que seria uma construção. Mas a meu pedido de fala, eu acredito que talvez o representante do Ministério Público vá fazer, mas é só, doutor, a minha provocação da pergunta é qual o caminho que os portadores da esclerodermia podem alcançar no Ministério Público, qual o canal, qual a forma de que eles encontrem esse apoio, na forma de denúncia, na forma de apoio, porque a gente observa vários tipos de denúncia, algumas que cabem ao Estado, outras de INSS, que é o governo federal, que não vem ao caso do Ministério Público Estadual, mas que seriam de outras esferas. Mas no Ministério Público Estadual, qual o canal de apoio em que esses portadores, em que as famílias teriam acesso para fazer a denúncia, talvez para andar junto com o Ministério Público, para que o Ministério Público possa, sim, autuar onde há a sua jurisdição, autuando o Estado, cobrando do Estado a efetividade, por exemplo, como foi dito no Maria Lucinda, isso, que tem as doenças raras, mas não tem o responsável, o profissional responsável para administrar e para consultá-los. Então, onde a gente pode cobrar isso, para que realmente o Estado possa fazer acontecer e num próximo encontro a gente possa também ter um retorno para dar a esse pessoal. Fica aqui a minha pergunta. Eu ouvi atentamente a todas as demandas e, como eu sou um leigo, né, nesse assunto, eu fui pesquisar e sempre que eu participo de qualquer evento que me convidam, no dia anterior eu gosto sempre de dar uma lida para não chegar aqui e falar besteira ou então não saber de nada. Ouvindo a Andréia, ela me fez muita menção a uma medicação chamada micofenolato de mofetila, na apresentação de 500 miligramas. Eu tive observando que o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica número 79 do ano passado, 2018. Eu não sei qual é a bula desse medicamento, porque a gente dentro do sistema de saúde, dentro da saúde, existe, por exemplo, uso de medicamentos que a gente chama off-label, né? O medicamento ele tem a bula específica para determinada patologia, mas a ciência foi evoluindo e se constatou que ele também tem eficácia na utilização de outras doenças. Vou dar um exemplo assim muito popular, que é o Viagra, né? Vocês pensam que o Viagra ele foi desenvolvido para tratar disfunção erétil, mas na verdade o Viagra, na bula do medicamento, é para tratamento da hipertensão pulmonar, né? Mas ao longo do tempo verificou-se que aquelas pessoas que estavam sendo tratadas com hipertensão pulmonar estavam tendo, digamos assim, uma melhoria na disfunção erétil. Então hoje ele é utilizado também para disfunção erétil, tá? Pesquisando aqui rapidamente, eu observei, e a Andréia tem razão, o micofenolato de mofetila, ele tem que a gente chama de PCDT.
Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. A nossa lei orgânica da saúde, a 8080, num dos seus artigos, nós estamos falando de lei, nós estamos falando de portaria não, estamos falando de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá certo? Então a lei determina que o sistema deve utilizar medicamentos que estão em lista, né, ou em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é o que a gente está se referindo. Então, essa medicação, ela é utilizada, de fato, para pessoas transplantadas cardíaco, renal e hepático. Tá? E essa nota técnica, ela fez assim, uma extensão, ao que me consta, para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico também, né? Então, pelo que eu entendi, esse medicamento não é dispensado pelo Estado, dentro do seu componente especializado, porque ele não tem uma indicação, digamos assim, uma prescrição, não tem um protocolo para utilizar no caso de vocês. É uma situação bem sui generis, assim, bem complicada e complexa do ponto de vista técnico, porque você, dentro do sistema de saúde, você organiza, né, o recurso e a utilização dele para, digamos assim, baseado em evidência científica, né, você tem uma gama, milhões de pessoas que vão usar a medicação. Então, quando ele é incorporado dentro do sistema, ele mede também o custo-efetividade do medicamento. Tá certo? Então, nós estamos falando de pessoas, de um grupo de pessoas grande, mas pequeno, considerada a população brasileira. Tá certo? Vocês são raros. A doença rara, vocês sabem como é que se define uma doença rara? Todo mundo sabe aqui? Quando é que você diz que uma doença é rara? Sabem? Não sabem? Quando ela comete 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Aí ela é considerada uma doença rara. É bom vocês saberem, porque nas próximas discussões... De 1 a 9 para 100 mil pessoas. O dado que eu tenho aqui, oficial, é de 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Então, eles fazem essa estatística e daí você é considerado uma doença rara. Vocês, não digo portadores, porque essa expressão eu acho muito depreciativa, né? Vocês, pessoas com doença rara, com esclerodermia, não se deve nem estar usando mais essa expressão portador. Vocês não portam a doença. Vocês são pessoas, como outra qualquer, que tem uma patologia. Pessoas com esclerodermia. Vocês têm um PCDT, né, um protocolo clínico de 2013, que é a portaria SAS, que Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, que ela é de 2013, a portaria 99, que foi revisada já pela portaria conjunta número 9, de 28 de agosto de 2017. Esse PCDT é um protocolo clínico de diretriz terapêutica da esclerose sistêmica, que, pelo que me consta, é um subtipo, né, da esclerodermia, né, porque ela, né, é um subtipo da esclerodermia. Ela prevê os seguintes medicamentos: a ciclofosfamida, metotrexato, sildenafila, captopril, azatioprina, nifedipino, metoclopramida, omeprazol, que deve ser para proteção gástrica, né, prednisona, que é o corticoide, e o basilato de anlodipino, né? Essa medicação, o micofenolato de mofetila, ela não está incluída no PCDT. Daí a dificuldade de acesso. O Estado não está sendo, digamos assim, cruel com vocês por não dar essa medicação. Na verdade, o Estado, que está inserido dentro de um sistema de saúde, é como o plano. Se eu, dentro do plano, eu não tenho um rol de procedimentos de cobertura definido pela ANS,
eu estou legalmente ou contratualmente protegido para não dar aquele tipo de tratamento. Então, se o Estado dispensa, ele não tem, digamos assim, ele dispensa por liberalidade, ele dispensa por qualquer outro, digamos assim, critério de fraternidade, que não existe dentro do sistema público, onde o gestor pode até, digamos, sofrer algumas penalidades por estar custeando um medicamento que não tem um protocolo. E quando é via judicial? Não, aí veja bem. É uma questão muito polêmica, porque o Estado tem um medicamento, tá certo, mas não fornece porque ele não tem um protocolo para aquele tipo de patologia. Muitas vezes você vê situações assim absurdas, porque tem dentro da apresentação do medicamento, vamos supor que 50 miligramas, né, ou de uma forma injetável ou suspensão oral. Então o protocolo diz que é injetável. Aí às vezes o médico prescreve suspensão oral e o Estado não fornece, porque o protocolo não prevê aquela apresentação de suspensão oral. Umas coisas assim que, se você for observar, é um detalhe muito, sei lá, é um detalhe que não se cabe muitas vezes quando você tem um medicamento e que é utilizado para aquela patologia. Então é uma burocracia que mais baseada em critérios, não está deixando de ter o critério. O que eu sugiro, né, já respondendo a pergunta do Emanuel, é que, mas existem situações também, eu ouvi aqui que está faltando captopril, não é isso? Está faltando o azatioprina. Então são medicamentos que têm em lista, né? De fato, lá no Ministério Público tem procedimentos de acompanhamento do desabastecimento da farmácia do Estado, né? Não está sendo por mim acompanhado isso, porque as promotoras, como eu disse, são promotoras de execução. Eu não sou um promotor de execução, mas tenho conhecimento de que ela tem, dentro de um procedimento lá na promotoria da capital, acompanhado o cronograma desses medicamentos. O Estado, por questões outras, tinha, ao que me consta, um débito com alguns fornecedores, e chegou num ponto que o fornecedor deixou de digamos assim, de entregar os medicamentos, né? Então é uma relação comercial, certo? Que a confiança, ela pesa muito. Em recente conversa com o atual secretário estadual de saúde, ele me garantiu que tinha feito um acordo com 10 ou 15 dos maiores fornecedores de medicamentos, que representaria 85% dos medicamentos de responsabilidade do Estado, né? Teve um aporte de recursos aí, parece que na ordem de 15 milhões de reais, para saldar a parte desse passivo com esses fornecedores, porque se o fornecedor tem dinheiro a receber, o que é que ele faz? Ele não recebe e ele, logicamente, não vai mais participar dos processos licitatórios. Então, há uma certa quebra, né, de confiança, e isso demora, né, um certo tempo para se recuperar, o que não significa que os pacientes têm que esperar, né? Eu acho que a judicialização ela tem sido muito nefasta para a saúde, principalmente aquela onde ela desestrutura o sistema, né? A gente, uma vez conversando com o secretário Dr. Irã, ele me disse que tinha uma liminar para ser cumprida, onde o usuário, o marido da usuária gestante era músico. Então o Estado foi obrigado a fazer um parto humanizado com uma banda, né, do músico dentro do leito, né, cirúrgico, no campo cirúrgico. Ele me disse isso, certo? Então você vê situações assim, né, muito absurdas, né, porque ele queria fazer o parto da esposa, contando com a equipe de músicos que ele fazia parte e tudo, então teve que entrar, ele teve que cumprir a liminar
né, colocando toda a equipe dentro do campo cirúrgico onde a moça foi fazer uma cesárea. Não, vocês riem, mas são coisas que de fato acontecem, né? Sai um medicamento, ele é oncologista, o doutor Irã é oncologista, e disse, olha, às vezes um medicamento ele muda um determinado componente da fórmula que traz um benefício, uma sobrevida de 2 meses para um paciente com câncer. Só que o medicamento é o dobro do que o SUS tem disponível. Então você vai incorporar uma medicação que tem uma sobrevida muito pequena, muito baixa, uma eficácia científica muito baixa, uma evidência científica baixa, e chove de liminar, porque quem está vivo quer viver, quer continuar vivendo, né? E eu não condeno nenhum de vocês, ou qualquer pessoa que é acometida de uma patologia, de procurar sempre o melhor. Isso é natural do ser humano, isso pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo, com a vereadora, com o doutor Pedro, com qualquer pessoa. Tá certo? Isso não pode ser condenado. Mas a gente tem que ter em mente que esse sistema ele tem que ser saudável, né? Eu passo para vocês também, não só essas informações, como também eu estive olhando aqui o conteúdo do projeto de lei. Projeto de lei do Congresso, número 56, né, de 2016, que institui a nova Política Nacional de Doenças Raras. Ela tem um dispositivo assim, muito interessante de incorporação de medicamentos órfãos. Tá? No seu artigo 30, não sei se já houve alteração, mas no seu artigo 30 e... Esse é o projeto, tá? Ainda não se converteu em lei ainda, está em análise na Câmara. No seu artigo 33, 32, 33 por aí, 31. Qual é a diferença que hoje acontece no SUS? Os medicamentos eles são incorporados por uma comissão chamada CONITEC. É a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Tem uma lei hoje que define prazos para a incorporação desses medicamentos. É de 180 dias. Só que depois desses 180 dias ainda tem um prazo para o sistema fazer o aporte, de onde vai fazer o custeio, né, desse medicamento, ou seja, isso demora bem mais. Mas no que tange aos raros, ele prevê a incorporação do medicamento órfão, né, onde não será mais considerado apenas a relação custo-efetividade, e sim a relevância clínica da sua utilização. Então, eu acho que a gente está caminhando, né, apesar de passos lentos, para uma definição séria, porque isso é um projeto de lei. Isso não é mais uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Tá certo? Não é mais uma portaria do Ministério da Saúde. Não é mais uma, digamos assim, uma nova política que define, direciona como agir. Né? Isso é uma lei federal, porque uma lei, lembre-se, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu sei que muita legislação nesse país não é cumprida. Né? Eu cito um exemplo das pessoas com um transtorno do espectro autista, né, que prevê uma atenção integral e multidisciplinar, e a gente sabe que essa classe de pessoas também, eu não sei se o autismo é uma doença rara também, acho que não, o autismo não é uma doença rara, mas de difícil acesso, tá certo? Ouvi falar também muito aqui só Estado, quando na verdade tudo começa com a atenção básica. Da prevenção, como foi dito aqui, né, da educação em saúde ao primeiro diagnóstico. Quem primeiro vê o paciente é o posto de saúde. Então, esses profissionais, e aí entra de fato inicialmente a capacitação que deve ser coordenada pelo Estado, né, desses profissionais saberem diferenciar o que é uma conjuntivite de um problema, já de uma consequência de uma doença rara, de uma diarreia,
né, de uma intolerância à lactose, de uma doença rara. Então, esse primeiro diagnóstico ele é fundamental, vereador Aimee, para que a gente defina ou inicie o tratamento do raro. Passado isso, tudo isso, então tem que ter uma estruturação dos municípios para que recebam esses pacientes. Ah, doutor, não está funcionando. Como é que o Ministério Público pode colaborar? Procurando o promotor de justiça responsável da sua cidade. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que ter é informação. E informação nesse país é uma coisa difícil, né? Primeiro que a população ela não tem acesso, né, a essas informações. Segundo, a gente lida com pessoas de fato muito humildes, muitas vezes, né? Nós vivemos num país subdesenvolvido, onde o acesso à informação às vezes até é restrito para que a população não saiba exercer seus direitos. Então, ninguém melhor do que o promotor de justiça. Se for em Recife, tem 2 promotoras de saúde. Se for no interior, todo o interior vai ter, toda a cidade vai ter um promotor de justiça. Iniciar esse processo. A organização da sociedade civil organizada já tirou o presidente da República, por que não pode mudar o rumo da saúde do nosso país? Responda. A gente pode tudo. Todo poder emana do povo. Nós é que vamos definir o rumo da nossa nação. Entendam isso. Vocês podem tudo. Basta saber se mobilizar e exigir seus direitos. Gritem. Procurem os agentes de controle. Com certeza o promotor vai pegar a demanda de vocês e não vai colocar ali debaixo do tapete, não, porque ele não pode fazer isso. Ele vai ter que tomar alguma providência. Uns são mais engajados, outros são menos, mas na medida do possível sempre vai passar alguma coisa pelo CAOP, que é onde eu estou, eu coordeno, nós temos pessoas, né, capacitadas para dar essas informações para o colega. Tá certo? Passada essa fase, se eu me estender muito, a senhora pode me cortar meu tempo. Passada essa fase da atenção básica, aí nós já estamos falando, isso tem inclusive uma previsão aqui também no projeto, dos centros de referência. Né? E que se dê também a prioridade que esses centros de referência estejam alinhados com as universidades, com a academia e com aqueles que dominam o conhecimento. Né? Vocês falaram que o centro de referência da esclerodermia aqui é o IMIP. O IMIP para crianças. Para crianças. Adulto, o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, tá vendo? O Hospital das Clínicas ele não é nem do Sistema Único de Saúde. O Hospital das Clínicas é do Ministério, que é federal, né? É do Ministério da Educação e Cultura, né? Mas que tem esse viés com o SUS também, deve ter um convênio, eu acho, que preste serviço à população. Então sempre tem uma academia por trás disso, porque tem que ter estudos, tem que ter informação. Então aqui no estado de Pernambuco, me parece que já funciona um centro de referência em raros. Mas tem, não tem? Doutora Vanessa Vanderlinde, inclusive, coordena lá, não é isso? Mas tem, no estado. Vai para doenças raras, no Maria Lucinda. Pronto, eu acho que é uma... Mas existe, né? Pronto. Então, acho que já seria a primeira demanda de vocês lá no Ministério Público. Né? Colocar no papelzinho, olha, nós não estamos tendo acesso, nós não estamos tendo acesso ao centro de referência de raros, né, apesar de sermos, por falta do profissional tal. Né? Eu acho que já seria uma primeira demanda ao Ministério Público, certo? Porque o centro de referência é que vai fazer o que a gente chama de PTS. PTS não é só em saúde mental, não. PTS é o projeto terapêutico singular. Cada uma de vocês tem um projeto diferente da outra, ou não? Eu estou errado. Uma vai ter, digamos assim, um viés mais motor, outro vai ter um viés pulmonar, outro vai ter o viés cardíaco, né? Renal também. Então, assim, e de acordo com esses direcionamentos, possivelmente vocês vão ter caminhos diversos. Não é isso? Exato. Do ponto de vista dos medicamentos que são do componente especializado, porque no SUS o financiamento é tripartite. Começa lá de cima, aí depois do Estado e os municípios. Todos são obrigados, a lógica é 50% de todo medicamento, né, é da União.
25% Estado e 25% município, que não é suficiente para cobrir tudo. Certo? Mas também os entes federativos, o Estado tem a obrigação de investir do Tesouro 12%. E os municípios 15%. Então, o que sobra, né, vamos supor, ele tem o fundo municipal, o fundo estadual e o Fundo Nacional de Saúde. Eles recebem recursos da União diretamente para os municípios e para os estados. Então, aquilo ali não é suficiente, até porque não é 100% da atenção, que é integral. Quando eu digo atenção integral, vocês têm que ter acesso a toda a terapêutica necessária aos cuidados dos seus respectivos agravos. O município, além disso, ele tem que tirar 15% do tesouro, do que é a arrecadação dele, ou do repasse, para injetar na saúde. Certo? E essa, digamos assim, senhora, encerrou meu tempo? Então, essa é a lógica. E, dentro da organização de vocês, eu acho que, saindo essa lei, né, esse projeto que vai se converter em lei, eu acredito que há um vento muito favorável para que isso, de fato, se concretize. Aí sim, com fonte de financiamento, custeio dessas, porque nós estamos falando também de que parte do tratamento, né, além do cuidado, que eu acho que precisa ser melhor ali embaixo, né, a partir dos municípios. Vocês precisam ser acolhidos, e eu acho que vocês não são acolhidos de uma forma, digamos assim, eficiente, tá certo? De uma forma eficiente, sendo melhor acolhidos, tendo uma maior capacitação desses profissionais, a partir daí, subindo para o nível superior, o acesso a, de fato, medicamentos de alto custo. Então, eu acredito que nós estamos numa tendência positiva, né, e que isso se concretize em prol de vocês. Eu espero ter atendido às expectativas das perguntas. Obrigado. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, não sei se respondeu o representante do Ministério da OAB. No caso do micofenolato, que ele já falou que não está dentro do rol de medicamento para esclerose sistêmica, mas quando a gente entra na justiça, existe uma liminar, o Estado deixa de cumprir, o paciente chega a amputação de membro, o que é que a gente faz? É isso que eu quero saber. A quem a gente recorre? Porque existe uma liminar que deu direito com mandado de segurança para o paciente e a medicação foi suspensa. Então, eu trouxe não só minha filha, mas 2 casos que tiveram amputação e um quase amputou. E o que é que a gente faz nessa situação, se não entra no medicamento de diretrizes? Bom, André, é uma situação que causa perplexidade, mas não é tão raro, infelizmente. Né? Ouvi atentamente o que o Dr. Edipo colocou, e acho realmente que o caminho não deveria ser a judicialização da saúde. Esse não deveria ser o caminho. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente tem vivenciado. Dr. Edipo, que atua na área da saúde, eu também, estava comentando com ele, trabalhei 10 anos para o lado contrário, era advogado de plano de saúde, né? E hoje em dia sou advogado de usuários. Infelizmente, em diversos casos, é a última ou a única solução, né? E assim, há uma premissa que decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas efetivamente, o judiciário aqui, nós estávamos discutindo isso previamente, há uma série de entraves, de dificuldades. Essa multa diária que é imposta muitas vezes por ela não se consubstanciar em direito subjetivo, se ela, para explicar de forma leiga, se ela somar um determinado valor, um montante muito alto, o juiz, o desembargador pode reduzi-la. Não, a decisão que comina, que imputa uma penalidade, ela não faz coisa julgada. O que quer dizer isso? Que ela pode ser revista a qualquer tempo. Então,
Inclusive, eu estou com um caso atualmente que a multa somou, não é de saúde especificamente, mas somou R$2 milhões. E aí vai para o tribunal e o tribunal diz, pô, mas 2 milhões é muito dinheiro, você vai enriquecer sem causa. Mas chegou a 2 milhões por quê? A multa era R$1.000 por dia. Se você passa 200 dias para cumprir, você deu causa a isso, você, o devedor no caso. Então, esse ponto específico, houve uma mudança no novo Código de Processo Civil a respeito da multa, se vincenda, se vencida, mas atualmente o que a gente vê é que muitas vezes, quando a multa ela alcança um determinado valor, o judiciário tende a reduzi-la, inclusive até excluí-la, sob o ponto de vista de outros argumentos extrajurídicos, principalmente financeiros. Então, o que a gente vê é que ela não está tendo efetividade. As decisões judiciais não estão tendo efetividade, a despeito de existir uma penalidade diária para aquele cumprimento. Há uma série de outros argumentos de defesa, claro, como o doutor Édipo colocou, a questão financeira do Estado, a questão de o medicamento está ou não está no protocolo, mas enfim, se o juiz ou o desembargador determinaram cumpra, ela deve ser cumprida. E aí fica difícil comentar caso a caso, né, porque aí você teria que ter acesso aos autos, teria que verificar efetivamente se essa decisão foi cumprida, foi descumprida, enfim. Mas aí, acho que foi você que colocou, e eu fico muito triste de saber que a Defensoria Pública não está fazendo o papel dela, né? Porque assim, aqui eu estou representando a OAB como instituição, eu não estou aqui necessariamente como um advogado individual, mas efetivamente a Defensoria Pública deveria estar com vocês para essas medidas que não conseguirem ser efetivadas administrativamente, vamos dizer assim, e efetivamente levar isso ao judiciário, como os advogados privados também assim o estarão, isso tratando de casos individuais. Do ponto de vista geral de implementação de políticas públicas, eu acho que isso aqui é o start, é o pontapé, para que a gente discuta efetivamente sobre a enfermidade, sobre a condição que acomete sem número, 13 milhões de pessoas você colocou. Aqui vocês têm uma associação, né, a Abrapes, que vocês colocaram. A Abrapes fica em São Paulo. Ela é nacional. É nacional. Então, alguns estados já têm um grupo que apoia a Abrapes lá e faz esse grupo para a gente juntar esses pacientes, isso, já que são tão poucos. Então, por que eu falei isso? Porque, assim, efetivamente, o conhecimento da doença, dos tratamentos, dos medicamentos que são necessários para estancar a enfermidade, acho que quanto mais a associação e vocês, com força, com voz, com vez, trazerem esses, vamos dizer, esses conhecimentos técnicos para que efetivamente, aí sim, porque acho que alguém comentou, acho que foi o esposo o seu esposo que falou que chega na UPA, o próprio profissional não conhece daquela enfermidade, então assim, tem que contactar um outro profissional. Então, assim, quanto mais a gente conseguir disseminar esse conhecimento, né, os medicamentos e o tratamento eficaz para isso, acho que aí a gente caminha nessa direção de efetivamente trazer esses medicamentos para esse protocolo, para a obrigatoriedade do Estado, para que num mundo ideal, ainda utópico, infelizmente, esses medicamentos sejam efetivamente entregues gratuitamente e regularmente para vocês, né? Então, assim, só para poder fechar a questão dos processos judiciais. Efetivamente, quanto a eles, eu não posso comentar individualmente, porque eu não sei a realidade de cada processo. Mas a decisão foi dada, ela deve ser cumprida. E se efetivamente não for, existem meios processuais dentro dos próprios autos em que aquela penalidade pode ser majorada, inclusive os valores, acho que você até falou, podem ser bloqueados. Não, mas os valores podem ser, inclusive, bloqueados para que a família possa eu perguntei, representante, que com relação se prescreve, porque foi o que a promotora disse a mim. Ela exigiu o medicamento, certo, mas ela disse que não ia requerer a multa que está no processo, porque existia um período para se prescrever aquela multa. Bom, desconheço. É por isso que eu lhe perguntei, o senhor que entende melhor do que a gente que é paciente, claro, então a gente fica perdido. Então, tanto que deram entrada no processo, mas ela não acompanhou. Eu que fui no Fórum Paula Batista atrás do desembargador Jorge Américo.
Entendeu? Então, assim, eles nos abandonam. Então, ela nem entrou com a multa, que era a responsabilidade, porque ela estava 5 meses sem medicamento e com sequelas definitivas. Não tem como voltar atrás o que a gente perdeu. E só pediu um medicamento. E mesmo assim, eu que fiquei indo várias vezes atrás, tentando falar com o desembargador para ele olhar o meu processo. Aí teria que ver efetivamente os autos para te dizer mais precisamente, mas é estranha essa informação porque a penalidade ela pode ser executada, inclusive, provisoriamente. Prescreve a multa? Ela pode ser, veja, uma vez a decisão efetivamente deferida, ela se protrai no tempo, porque até o cumprimento ela está vigendo. Então não é desde a data que ela foi estipulada, mas sim a data em que o Estado efetivamente cumpriu a decisão. Então a partir dali a parte tem o direito de executar a penalidade. Para ficar mais claro, eu acho que eu não expliquei direito. O processo é 2013, suspenderam o medicamento em abril de 2018. A gente conseguiu em novembro. Então, ela disse que 5 anos da data que saiu a liminar do primeiro medicamento, que foi dezembro de 2013. Em dezembro de 2018, ela disse que não ia adiantar, porque o remédio não ia sair e ela não ia entrar, porque essa multa tinha prescrito. São 5 anos. Foi o que me foi passado pela defensora pública. Perfeito. Pela defensora, né? Porque acho que tinha falado promotora. Pela defensora, desculpe. Eu que fui atrás do desembargador, desculpe. Não, claro. Bom, aí é como eu dizendo, aí é um caso a caso, a gente teria que... E eu não quero entrar nas especificidades, para a gente não sair do ponto de vista genérico, mas enfim. Então é isso. Espero aí ter contribuído pelo menos um pouco para essa discussão, a deliberação a respeito do tema. Mais uma vez me colocando, eu pessoalmente e a instituição que eu represento, à disposição dos senhores para o que for necessário. Eventualmente, depois da audiência, a gente pode conversar a respeito desses pontos mais específicos. Agradeço. Obrigado. Eu quero registrar também a presença da assessora da vereadora Ana Lúcia. Onde está? Tá, muito obrigada. Nós estamos finalizando. Eu sei que as respostas, para muitos, não foram totalmente satisfatórias. Mas eu quero dizer que, tomando conhecimento assim, da profundidade e também da gravidade dessa enfermidade, inclusive da deficiência dos medicamentos que são indispensáveis, né, para a sobrevivência aí das pessoas, nós reconhecemos que precisamos abraçar com força esta causa. Como falei, esse é o primeiro encontro, o primeiro grito de socorro, mas não ficará só nesse. Nós temos que altear nossa voz e vocês se tornarem visíveis, porque são casos, como falou, raros, então, por isso, aparentemente são invisíveis. Mas, a partir de hoje, nós vamos abraçar esta causa, fazer esse intermediário aí junto com o governo. Tudo que foi falado aqui foi monitorado, foi gravado, os cartazes, as falas, e nós vamos recolher esse material, eu e meus assessores, levar até o governo, não é? Os representantes do governo, inclusive, e nos próximos encontros, com certeza, eles deverão estar aqui para responder, para dar alguma satisfação e para que esses critérios, essa burocracia, como falou o doutor Édipo, eles possam ser minimizados, porque tem urgência, não é, o medicamento chegar até as vossas mãos. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que vieram, a Andréa que nos procurou lá, e nós estamos sensibilizados com essa causa. Nós sabemos que existem doenças raras, mas não tinha conhecimento assim, tanto como temos agora, com essa, né, esclerodermia. Então, nós, mais uma vez, vou abraçar. Quero agradecer também ao doutor Édipo, que contribuiu, assim como o doutor Pedro. Eu sei que ele, se pudesse, entraria também até um medicamento
para vocês. Mas existe, como ele falou, esses critérios, essa burocracia que precisa o governo olhar de uma forma diferente, tratar essas enfermidades de uma forma específica, urgente, porque não pode se esperar muito, não é? Eles são sensíveis. A gente sabe que existe essa crise, é nacional, o SUS e etc., mas tem coisa que não pode esperar, não é? Concordam? Então, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui. Nós marcaremos outros encontros. Andréa, a gente vai ficar se comunicando para ver o que é que o governo pode, de urgente, fazer. Não vamos deixar mais que outras pessoas sejam amputadas e vá piorando, não é? Dia após dia. É para isso que nós temos as autoridades e a gente precisa gritar, fazer um movimento ordeiro, mas precisamos ser atendidos, tá certo? Muito obrigada a todos. 29 de junho. É o Dia Mundial da Esclerodermia. Dia Mundial. Fale aí, André. Faça aí o convite. Dia 29 de junho, todos estão convidados. É o Dia Mundial da Esclerodermia, comemorado no mundo inteiro. Vai ser na Praça do Derby, 2 horas da tarde. Todos estão convidados. É a primeira vez que vai ter aqui em Recife. Ok. Então, pretendemos estar lá também. Mais uma vez, eu digo obrigada a todos e aos senhores aqui, viu? Boa tarde.